Olá, eu sou Anderson Correia e esse é o Empreendecast, mais uma vez aqui com um grande gestor da nossa região para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, negócios e gestão de uma maneira geral. Você está no nosso canal, no Empreendecast, não esqueça de curtir aí, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações aí no sininho para você receber toda semana um vídeo novo aí do nosso canal Empreendecast. E como vai ser de costume sempre aqui, nós sempre teremos um convidado especial para falar um pouquinho da história dele, para a gente falar sobre gestão e ter um conteúdo bem bacana para vocês. E hoje eu tenho aqui ao meu lado um grande gestor da nossa região, aí, um grande amigo meu também. Tudo bom, Anderson? É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo gostoso aí. Agradeço pelo convite. Esse é o Eduardo Blissari, nosso amigo aí do Tio João e do Restaurante dos Pampas, também meu cliente ali na Barbearia Carvoeira. E ele é aquele cliente que se tornou amigo, né, Eduardo? É, bem por aí, né? A gente começa como cliente e quando a gente encontra algumas afinidades, né, nesses negócios da vida aí, a gente passa a ser amigo também. Com certeza. E o Eduardo, como todos os convidados que a gente sempre traz aqui também, com certeza tem uma história bacana. E a gente vai falar do empreendedorismo hoje de uma maneira um pouco diferente com o Eduardo. Porque a gente costuma sempre falar daquela pessoa que tem coragem, vai lá, inventa algo para fazer, cria alguma coisa. E o Eduardo, ele com certeza é um gestor bem criativo, mas a família dele é uma família de empreendedores. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, de empreendedorismo familiar. E eu queria que o Eduardo começasse contando para a gente um pouquinho dessa história do restaurante Tio João, aí, que já tem quase 40 anos de história, que começou lá com o pai, com o avô, e o Eduardo já faz parte desse processo desde que tu nasceu, né, Eduardo? Como é que foi isso aí? Como é que começou? Conta pra gente. Isso aí mesmo, Andy. Se tu me permitir, eu vou contar um pouquinho da trajetória aí, Por favor. A minha história de empresa começa com a restaurante Churrascaria Tio João, que foi fundado pelo meu pai e pelo meu avô, o seu Cláudio e o Tio João, em 1984. Vieram de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e abriram esse negócio após trabalhar em outros ramos. Ele tinha uma loja de móveis, trabalharam muito tempo na agricultura também. Isso no Rio Grande do Sul? Isso no Rio Grande do Sul. E aí em 1984 vieram para cá, acharam uma oportunidade de negócio num restaurante e dali então começaram a trazer a família do Rio Grande do Sul para cá para trabalhar com a gente. Eu sou nascido em 1991, então quando eu nasci o restaurante já tinha aí 5 anos de história e a empresa sempre foi de pequeno porte familiar, então os funcionários da empresa eram meu pai, meu avô, minha avó, minha mãe, alguns tios, irmãos do meu pai que também vieram do Rio Grande do Sul para trabalhar no restaurante e me criei dentro desse ambiente todo. A mãe sempre brinca que eu nasci quase dentro do restaurante. Em épocas difíceis a mãe ia trabalhar durante a noite, eu ia junto, dormia debaixo da mesa do restaurante, no depósito e fui acompanhando essa trajetória. Já cresceu sentindo o cheirinho do churrasco. Já me apeteceu desde novo, né? E fui crescendo em meio essa luta que eles tiveram aí para... uma empresa familiar. Isso, para se basear bem no mercado, para estruturar uma empresa que hoje já tem mais de 37 anos, né? Dali, quando terminei meu ensino médio, comecei a faculdade, fiz engenharia química. Mas começou cedo no restaurante, né, Eduardo? Desde novo, Quantos anos mais ou menos? sempre participei. Andy, se eu te dizer uma idade exata, pode ser que eu esteja te mentindo, mas eu tenho memórias, assim, lembranças de muito novo. A mãe brincava que o pessoal nem me enxergava em cima da mesa aqui, eu já estava com o bracinho lá recolhendo loucinha suja e tal, e levando. O pai sempre me estimulou dessa maneira, em estar lá ajudando, ganhava um trocadinho para ir na vendinha, comprar um docinho, comprar um chocolatezinho. Era uma época que podia, né? Hoje em dia... Isso mesmo. Se fizer isso, dá problema, né? Não pode trabalhar. Bem por aí. Enfim, alguns valores invertidos, mas isso uma não pena, né? Isso não é papo para esse momento. Mas agradeço muito por isso, porque graças a esse passado aí a gente aprendeu vários
vários valores e conceitos que hoje tornam... Me vejo hoje como um homem muito melhor, muito mais respeitoso, muito mais ético, justamente por esse passado que a gente viveu. Então, desde novinho, sempre ajudava nos finais de semana, ajudava nos dias de semana sempre que possível. E assim foi se estruturando. Comecei o ensino fundamental, comecei o ensino médio, sempre me dediquei bastante aos estudos. Terminando o ensino médio, fui cursar a faculdade, cursei engenharia química, cursei alguns anos de engenharia de produção. Sou formado num curso técnico de gastronomia da Unibave. E bem diversificada a tua formação. Bem diversificada. Porque eu sempre digo que, quanto a essa parte da faculdade, a faculdade aparece pra gente muito cedo, né? A gente não tem muita noção de mercado, de o que isso vai refletir pra gente num futuro. Então, a gente... São muitas dúvidas, né? E a gente tenta se apegar em alguma coisa que a gente tem gosto. Por exemplo, quando eu fiz engenharia química, eu sempre fui das exatas, gostava muito de matemática, física, química, e me apeguei um pouco a isso, procurei um curso que se encaixasse mais ou menos nesses parâmetros, mas dentro da faculdade a gente começa a conhecer o mercado de trabalho e começa a mudar um pouco de opinião na maioria das vezes. E como é que foi, Eduardo, o comportamento do teu pai nesse período? Porque, tipo assim, ele com certeza sempre te incentivou a estudar. Sempre. Mas ele sempre tinha aquele ciúminho assim de, poxa, eu quero meus filhos tudo aqui de baixo trabalhando comigo. Eu acho que isso é natural, é natural, né? Não é só eu, então. Não. Então, o pai sempre me incentivou nos estudos, apesar de que o pai, provavelmente por falta de oportunidade, também não terminou o ensino médio. E, apesar disso, sempre foi super responsável com um negócio a vida inteira, né? Hoje a gente aprende, eu sempre falo que hoje a gente aprende muito com o que a gente estuda, né? Antigamente se aprendia muito mais com valores passados de geração em geração. Hoje a gente deixa se perder um pouco isso, né? E provavelmente o pai, por essa estrutura que tinha com meu avô e, enfim, com os familiares, teve isso muito bem. Eu fui passando um pouco disso também, fui me aperfeiçoando nos estudos, até que chegou no ensino médio, tinha que fazer uma faculdade. O pai nunca me disse para não fazer uma faculdade, sempre me incentivou. Fiz uma faculdade, troquei de curso, fui para engenharia de produção, até que eu, com os meus 21 anos, foi onde eu comecei a entender um pouco mais da dimensão que era o nosso negócio familiar. E aí a gente teve uma conversa, pai, eu acho que chegou a hora que eu não consigo mais conciliar. Eu tinha mais interesse pelo negócio da família e via que eu podia me doar um pouco mais ao negócio e não conseguia por conta do que eu estava me doando para a faculdade. Não via muito futuro no curso que eu havia fazendo. Quando eu falo isso, não dá para confundir, dizer que a faculdade não iria me fazer bem, mas enfim, às vezes a gente tem que fazer escolhas, né? E botando os dois na balança, eu acho que a melhor escolha naquele momento era dedicar todo o meu tempo ao restaurante. E é um divisor de águas bem, bem turbulento, assim, né? Minha mãe fez o ensino médio já com quase 50 anos, se formou no ensino médio, fez uma faculdade com mais de 50 anos, fez pós-graduação. E eu acho que ela é a que mais me segurou a rédea quando eu tomei essa decisão. Ela, não, meu filho, tem que fazer a faculdade, tem que ter e tal. O pai, um pouco mais, com a mente um pouco mais aberta quanto a essa decisão, porque, como eu falei, ele já não tinha ensino médio e viu que, apesar de passar mais dificuldades, mas também conseguiu se realizar não tendo um ensino médio, uma faculdade. E acabei por deixar a faculdade de lado e, naquele momento, dedicar mais tempo e mais força ao nosso empreendimento, nosso restaurante. Dali eu entrei no quadro societário do restaurante e depois disso eu acho que o próximo curso que eu fiz foi o curso técnico de gastronomia da Unibave. A trajetória é mais ou menos essa até eu entrar na churrascaria de João. Além disso, hoje, como tu falou, a gente tem um outro restaurante posteriormente,
que a gente abriu faz 1 ano e 7 meses, que é o Restaurante dos Pampas, situado no centro da cidade, no centro de Sara. Tive a felicidade de abrir o restaurante com meu primo, que a gente sempre teve uma infância bem próxima, assim. E a gente tem a cabeça muito parecida, tem ideias muito próximas, o que facilitou bastante. Então a gente abriu em sociedade juntamente com meu pai. E estamos aí já, tenho 30 anos de vida, eu acho que, vamos dizer que uns, um guri 20, ainda, uns 23 anos aí de história no ramo gastronômico na cidade, hein? Ô Eduardo, eu estava ouvindo aí você falando dessa parte ali, entrei no quadro societário. Chegou um momento então que teu pai ficou esperando tu se definir, provavelmente, né? Vamos esperar ele se definir. Quando teu pai, muito provavelmente, essa é a minha visão, né? Ele deve ter percebido, não, agora ele realmente ele incorporou o tio João, ele realmente quer isso aqui para a vida dele, então agora eu vou trazer ele para o quadro societário. E aí começa uma fase bem nova na história do restaurante Tio João. Porque até então era uma empresa familiar que era gerida por aqueles valores que veio lá do teu avô, pro teu pai, aquela coisa sempre com os princípios que hoje vocês ainda têm, não abrem mão. Mas era aquela coisa mais informal, né? Informal. Era uma administração bem familiar, informal, enxuta, um negócio um pouco mais básico. E aí o Eduardo entra no quadro societário e começa a mudar um pouquinho. E aí vem o que a gente está falando aqui, o empreendedorismo em família, né? Antigamente era assim, né? Passava de pai para filho, o pai era padeiro, o filho também era, o neto também, sempre igual. Só que chegou em ti... veio uma geração completamente diferente, com tecnologia, com uma série de ofertas e opções para você fazer um negócio de uma maneira diferente. E como é que foi houve muito choque entre a gestão tradicional do teu pai e aquilo que tu tinha em mente, pelo que tu tinha estudado, pelo que tu tinha visto? Como é que foi essa relação de vocês até... Hoje vocês trabalham bem alinhados, eu percebo, mas no começo foi fácil? Andy, eu acho que é um dos maiores, se não o maior desafio de uma empresa familiar, se chama profissionalização. A gente acaba, como a gente está no meio, a gente procura estudar bastante esses aspectos, né? E muita empresa familiar esbarra ou então acaba se destruindo na hora de se profissionalizar uma empresa familiar. Porque tem vários fatores envolvidos. Uma delas é realmente a quebra de paradigmas e a quebra realmente de geração, quando a gente fala em informática, atualização de tudo isso. Meu pai, eu fui entrar no quadro societário com 21 anos, se eu não estou enganado, 20 anos para 21 anos. Pelas minhas contas aqui, a gente já tinha 24 anos de empresa. A hora que eu entrei, eu vinha de 7 anos de faculdade. A gente vê muita coisa na faculdade, fala de muita descoberta, muita coisa nova. E tu vê isso à flor da pele. A hora que tu chega, tu quer chegar chegando. Não, eu vi muita coisa, nós vamos botar muita coisa em prática. Muita coisa em prática. Mas não é bem assim que funciona. E aí tá a primeira barreira, que já não é pequena. Então vai da gente que está entrando realmente querer implementar algumas coisas novas, porque a gente está aí para evoluir, né? E vai de quem já está lá dentro tomar a decisão do que convém e o que não convém. Hoje, eu vou dar um exemplo bem particular da nossa churrascaria, que eu acho que foi a primeira coisa que me virou a chave, assim, que me marcou bastante. E o pai soube segurar muito na rédea, assim, a hora que não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tudo mais. A nossa churrascaria sempre foi uma churrascaria muito familiar e nunca foi uma churrascaria de alto valor agregado, de pratos muito caros e tudo mais. Quando eu cheguei, eu via muito por aí,
churrascarias de capital e tudo mais, servir pratos muito caros, muito novos, cortes americanos, mais elaborados e tudo mais. Eu pensei, cheguei lá, não, pai, é isso daqui que a gente vai ter que fazer. Chegava lá, via, churrascaria lá de São Paulo, centro de São Paulo, tinha isso, a decoração era aquilo. Pai, é isso daqui que a gente vai ter que fazer. Só que não é assim chegar e implementar. É onde a gente começa a ter noção de mercado. O pai falou pra mim assim, ó... Tu já enxergava ali uma gourmetização... É isso aí. Do negócio que era mais bruto. Porque é bonito. Não tem como negar. É bonito. Tu chega lá, vê um prato elaborado e tal. Mas não é a única coisa que vai sustentar o teu negócio. Não é porque é bonito que vai todo mundo lá comer. Entendeu? Hoje a gente vê a gourmetização em tudo, né, Eduardo? É bem assim. Todos os segmentos as pessoas querem gourmetizar para poder cobrar mais. Porque é mais atrativo. E é o contrário, não né? Não tem como negar, né? Não é que você, não vou gourmetizar para cobrar mais. Vou gourmetizar para justamente ter mais valor agregado, né? É isso aí. E nesse papo que eu tive com o pai, ele falou o seguinte: quer fazer isso daqui? Beleza. Se tu tá acostumado a comer um prato, claro, exemplo nu e cru, né? Mas tu tá acostumado a ir num restaurante, vamos dizer, e comer arroz, feijão, batata frita. Esse é teu público. Esse público te sustenta há 28 anos na época. Se ele chegar aqui e ver um caviar, sei lá, pratos mais elaborados com valor agregado muito mais alto, picanha importada e não sei o quê, ele vai chegar. Se a salada estiver mais bonita, já vai estranhar, né? Não tô dizendo nem que eu vou cobrar mais, mas se ele chegar lá e ele ver isso, o ambiente tá todo mais chique, nosso ambiente sempre foi familiar, aconchegante. Lá tu chega lá no restaurante, tem meu pai, tinha meu falecido avô, minha avó, meu tio, tem nossa família inteira atendendo. Eu cheguei a ter esse prazer de ver os teus avós ainda atendendo lá. Coisa mais linda. A hora que tu chega lá e vê um garçom todo na beca, com toda a formalidade para te atender, tu já vai... Opa, mas não é o restaurante que eu venho aqui há 28 anos, há 20 anos, há 15 anos, que nem a gente tem cliente que frequenta lá desde a inauguração. Desde 1984, tem cliente que ainda passa lá, eu vim aqui desde 1984. Como é que vai ser para o cliente chegar aqui e ver tudo diferente? Ou seja, era um ambiente caseiro, o cliente se sentia em casa. Se vocês mudam muito, ele já não vai mais se sentir em casa e não vai mais se identificar com aquele produto, com aquele serviço que vocês estavam oferecendo. Então mas tu queria mudar logo. Essa linha de pensamento. O teu ímpeto era de mudar logo. E a minha contrapartida era não, mas se eles não virem, vai ter quem venha. Porém, a gente tem que quebrar um paradigma, uma barreira de que a clientela que gosta disso ir em outro lugar. E como é que eu vou explicar para aquela clientela que em outro lugar, não, agora o fulano lá tá fazendo isso também. Não, mas eu já vou aqui. Então eu ia fazer todo um esforço, primeiro, para colocar pratos novos, para fazer esse tipo de atualização. E eu chamar a clientela não ia ser algo natural, porque eles já têm... É a lei de Murphy, né? Tudo tende a continuar em movimento. E é a mesma coisa se eu tô indo... naquele estabelecimento, para mim sair de lá e ir para outro lugar, tem que acontecer algum fato muito novo. E às vezes essa mudança que eu faria na minha casa não seria o bastante para trazer uma outra clientela. Daqui a pouco eu me esforço para fazer um prato. Aí perde aquele que você já tinha e ainda não ganha o novo. Aí eu perco aquele cliente que eu tenho há 20 e poucos anos, que é o que me sustenta há tanto tempo, para tentar conquistar um outro cliente que eu não vou conseguir. E isso... Até porque você já tem 28 anos fazendo daquela maneira. Então as pessoas já enxergam como não, é aquela churrascaria mais bruta, familiar, caseira. Então, eu quero um negócio um pouco diferente, eu vou em outra e não vou ali. E aí vocês passaram por uma fase de transição, então. Então, daí a gente começou a entender como é que funcionava. Não, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos. Mas aos pouquinhos, vamos botar uma coisinha aqui, vamos botar uma coisinha ali. Na época a gente pequenas doses. Uma identidade visual que não tinha. A gente foi começando a colocar um prato diferente nos finais de semana, não deu certo, fomos para o dia de semana. E assim a gente vem incrementando desde então. Esse choque de gerações, ele é muito saudável para a empresa desde que seja dosado.
Como eu falei, o principal empecilho e o principal tendão de Aquiles de uma empresa familiar é justamente esse choque de gerações. Tem diversas assessorias no Brasil que trabalham única e exclusivamente em transação geracional de empresas. Tem uma empresa familiar que tem o patriarca no poder e vai ter que passar isso para filhos, netos, fazer a transição. Fazer essa transição. Eu já cansei de ver exemplos de empresas que o fundador não, mas é o filho, né, que assumiu, nem no caso do teu pai, o tio João, que era o teu avô, começou, o teu pai pegou o processo junto com ele, e aí quando passou para ti mudou. E ali é que vem o problema, né? Porque tem aquela velha máxima, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. É isso aí. E aí o desafio é esse, é o neto não ser pobre. Por quê? Porque ele não pode estragar tudo aquilo que foi feito. E o teu pai teve um papel fundamental em entender esse teu ímpeto, né? E deixar, depois veio a tua irmã também, né? Sim. Também com ideias novas. Deixar vocês implementarem o novo, mas sem perder a essência do negócio. Isso é um desafio muito grande e tem que ter um cuidado muito grande. Eu acompanho vários empresários numa situação bem parecida com a tua, né? Para mim foi mais fácil, né? Porque o meu filho já pegou o começo, né? Olha, se ele conseguir continuar a trajetória, eu já estou feliz. Agora eu imagino um neto, né? Não consigo nem imaginar um neto no mesmo segmento, porque hoje é mais difícil isso, né? Com certeza. Do filho querer a profissão do pai, né? É porque hoje tem mais, tu vai comparar com, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, tu tem muito mais acesso a outras oportunidades, né? Então, por isso, claro, isso vai acabar diversificando um pouco mais e limitando a chance de tu continuar naquele ramo. Porque, vamos dizer no meu caso aqui, a chance de eu ter saturado de estar dentro de um restaurante é enorme, porque eu nasci ali dentro desde a minha infância, é só o que eu via. Então a chance de eu saturar e querer outra coisa para minha vida é enorme. Ainda mais no mundo onde a gente tem, que hoje tu tem faculdades aí com 40, 50 opções de curso de faculdade para te fazer e tentar um novo ramo. Isso é natural, né? E sobre esse desafio de passar de uma geração para outra, a gente vê que isso é muito mais aflorado, isso é muito mais intenso em empresas de pequeno a médio porte. Porque não tem uma profissionalização da empresa. Tu não tem uma visão, tu não tem um cargo definido, tu não tem vários processos que são feitos normalmente em empresas maiores. E é mais um desafio dentro dessas empresas familiares. Quando tu vai passar uma empresa de pai para filho de grande porte, isso tem já lá no estatuto de uma empresa. Hoje tu vai passar uma empresa de pai para filho, tu já tem lá no estatuto da empresa, como é que vai funcionar, como vai passar de uma geração para outra. E hoje numa empresa familiar de pequeno porte, não. Como eu e o pai começamos, simplesmente a gente informal. Toca, não tem, é bem informal. Ou seja, tem uma aquilo função que pré-definida. a gente já falou muito de processos bem definidos, catalogados, né, bem registrados, para que possa se consultar. E isso é básico, né, para uma empresa. Aí eu vejo muitas vezes assim, como sempre foi feito. É só fazer como sempre foi feito que está tudo certo. Eu trabalhei numa empresa, eu era representante dessa empresa, mas o meu tio trabalhou mais de 20 anos ali e ele conheceu o dono da empresa, foi contratado pelo fundador. Só que o fundador ele veio a falecer cedo, com 60 e poucos anos. A esposa continuou tocando, mas um dos filhos já tinha tomado a dianteira do negócio. Eu acho que se aquele filho não tivesse tomado a dianteira do negócio, o negócio não teria o sucesso que tem. E eu lembro de um episódio que o tio conta que tinha 3 funcionários conversando e o dono estava passando. E aí, o que vocês estão conversando? A gente está vendo uma forma diferente de fazer isso aqui, porque está dando problema e é assim. Não, vocês estão perdendo tempo aqui, como sempre foi feito, não tem que mudar nada. Então assim,
Eu enxergo isso como algo que hoje não cabe mais, né? Uhum. Se você tem como mudar um processo, se você tem como mudar algo, por que não mudar? Mas o que eu queria saber de ti, tu considera mais fácil uma pessoa como eu, por exemplo, que a minha família nunca teve negócio nenhum, ir lá e empreender e começar um negócio, ou tu acha mais, não vou nem falar fácil, mais difícil para mim, ou é mais difícil para alguém como você que nasceu ali praticamente dentro do restaurante, cresceu e teve que tomar essa decisão de continuar no empreendimento da família ou então seguir outra... O que é mais difícil para ti? O que tu acha mais difícil? Poxa, gente, é a pergunta de R$1 milhão, né? É a tua opinião, né? Então, eu acho que se equivalem à dificuldade da decisão que a gente vai tomar tanto de uma quanto de outra, né? Eu acho que o desafio é muito maior quando não se tem nenhum precedente. Nenhuma base, tu vai ter que formar. Eu acho que o desafio é maior. Porém, a dificuldade de uma empresa, de tu já ter uma base, de tu já ter uma empresa familiar, por exemplo, é de tu estar engessado naquele sistema, né? E eu acho que esse é o maior desafio, porque é o que a gente comentou até agora. Tu vai entrar querendo fazer várias coisas novas, inovar muito naquela empresa e tu vai estar engessado dentro de um sistema. Hoje, a gente trabalhando numa empresa familiar, a gente vê que tem uma contrapartida que é bem forte ali. A gente é muito engessado quanto a novidades, a fazer coisa nova, por estar a família inteira envolvida ali. Então tem que passar a decisão de uma, de outra, tem que ter um consenso mútuo entre todas as partes, o que deixa a gente mais engessado. Porém, o que não teria numa empresa, por exemplo, eu fosse dono, ou, enfim, eu não fosse familiar. Eu faço o que eu quiser, é só decidir e vai ser feito. E a contrapartida disso tudo é a segurança que a gente tem numa empresa familiar por isso e o risco que a gente teria numa empresa individual que eu não vou fazer isso, vou arriscar e tudo mais. E eu acho que é mais ou menos esse ponto que difere um de outro, né? A gente tem um maior risco quando eu estou sozinho, vou empreender em alguma coisa, vou montar um negócio próprio e tal, do que quando a gente já tem uma base de uma outra empresa e tal. Ou seja, ambas as situações é difícil. Nenhuma delas é fácil, né? Mas no teu caso, né, depois do Tio João veio o Pampas, que é um projeto novo, apesar de ser restaurante, de servir almoço, de fazer churrasco, é um projeto bem diferente do Tio João, é uma outra proposta. Ali foi um desafio realmente, por mais que tinha a base lá, né? Tinha a quem recorrer, né? Seu Cláudio estava lá com todo o staff dele e toda a expertise dele, mas é algo novo, desafiador, um público novo, algo diferente. Então, nesse caso aí, você pensa, como é que foi isso aí? Pô, eu vou me desafiar. Tu tinha essa vontade de se desafiar e querer fazer algo novo, diferente daquilo que a tua família tinha feito? Sempre tive. Sempre teve esse ímpeto. Desde que a gente começa a entender um pouco do mercado, eu sempre tive essa vontade. Isso tudo atrelado no que eu acabei de falar. E foi a iniciativa do Restaurante dos Pampas que foi onde eu vi essa verdade nua e crua. Porque eu fui na intenção de implementar tudo o que eu tinha na minha cabeça. Não, eu quero fazer tudo que eu idealizava. Eu quero fazer isso e aquilo. E no Restaurante dos Pampas foi onde a gente se deparou com muito mais dificuldades. Porque, não, vamos implementar, vamos arriscar, beleza. Só que a hora que a gente fez isso, as dificuldades vieram com muito mais força do que quando eu estava lá no Tio João, que a gente conseguia fazer uma coisinha por vez, mas era tudo com mais segurança. Eu acho que foi onde a verdade veio à tona, assim, a dificuldade, que é o risco, que é estar abrindo um negócio novo. Não é bem uma filial, mas é quase isso. Né? Hoje o quadro societário é diferente, né? A gente tem lá na churrascaria Tio João, a gente tem 5 sócios. Hoje participa do quadro societário eu, minha irmã, meu pai, minha avó, esposa do meu falecido avô, e meu tio, que é primo do meu pai. E hoje a sociedade do Restaurante dos Pampas é eu, o meu pai e o Itamar, que é meu primo.
sobrinho do meu pai. Então, no caso, que tem em comum é o teu pai mesmo. É as partes do quadro societário que estão dos dois lados. Assim, na prática, né, independente da questão societária, mas na prática é quase como se fosse uma filial, né? Porque um dá suporte ao outro, né? De alguma maneira dá, né? Isso, a gente trabalha... Mas baseado nisso, eu queria te perguntar. Claro que tu não participou, né, do começo do tio João. Tu nasceu, ele já existia. Mas tu acha que é mais fácil abrir a primeira unidade ou é mais fácil abrir a filial? Hoje, falando especificamente do meu caso, a dificuldade é maior na hora de abrir a loja nova. A filial, vamos dizer assim, né? O outro restaurante. A segunda unidade. O desafio foi maior. Hoje, digo isso porque quando a gente está no restaurante, na churrascaria Tio João, eu tive todo o suporte do meu pai. Diferente de se eu fosse ter que assumir com urgência pela falta do meu pai, por exemplo. Eu acho que o desafio daí sim se equalizaria, assim, seria tamanho o desafio de abrir um restaurante novo. Porque não teria o suporte todo que a gente teve do meu pai na churrascaria. Eu gosto muito de desiludir as pessoas. Porque a gente vê muitas ilusões por aí. Tem muita gente iludida, né, Eduardo? Uhum. E as pessoas têm uma ilusão que eu tinha também. A primeira unidade é muito difícil, dificuldade, porque a gente escuta as pessoas falando e parece que depois vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Mas eu tenho a impressão de que é muito mais difícil a segunda unidade do que a primeira. Uhum. Porque é uma decisão difícil, você... como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? E se não der certo? Eu não vou prejudicar a minha empresa que já está dando certo? Uma vez, eu conversando com um barbeiro lá com quem eu fiz curso lá no começo da minha caminhada como barbeiro, e ele tinha uma barbearia de sucesso, ele era a nível Brasil, assim, ele era referência em Florianópolis, e ele decidiu abrir uma segunda unidade, premium e tal, um negócio gourmetizado, e ele quebrou literalmente. Porque ele não soube gerir aquele negócio novo e ficou abandonado a barbearia dele que já estava dando certo. Então, eu penso que assim, ele precisava ter se preparado primeiro. Então, eu vejo que é mais difícil, né, a segunda unidade. Então, para quem está agora assistindo esse podcast, está pensando em abrir um negócio, ou já tem um negócio, ou já está enxergando lá na frente, eu vou abrir agora, mas a minha visão é ter mais unidades. O que tu diria para essa pessoa? Qual é a maior armadilha que ela pode encontrar pela frente? Eu ia falar justamente isso. Eu acho que a maior pegadinha, a maior armadilha está em que, vamos dizer que eu já tenho uma matriz e vou tentar montar uma filial. A gente está procrastinado a achar que, porque eu fiz isso aqui na matriz, a hora que eu fizer a filial, isso daqui vai dar certo. Era meu maior medo quando a gente abriu o restaurante dos Pampas. Eu vinha da churrascaria Tio João com vários anos de história, que tinha muita coisa implementada que estava dando certo, e naturalmente a gente vai querer implementar isso, porque está dando certo, vamos botar também que vai dar certo. Mas não é bem assim, tu tá lidando com um ambiente diferente, com um público-alvo diferente, numa região que vai ter uma demanda completamente diferente. Então eu acho que o maior erro, a maior pegadinha tá, e isso é provavelmente biologicamente explicado, porque tu vai... a tua primeira tendência é essa, achar isso, tu achar que vai dar certo, mas era meu maior medo a hora que a gente abriu o restaurante dos Pampas. Vou fazer isso porque tá dando certo, mas será que vai dar certo aqui? E aí, como é que vocês agiram? Eu acho que por mais que tu planeje e pense todo um negócio, tu nunca vai conseguir aparar todas as pontas. Mas tu tem que ser o mais frio e o mais calculista possível para deixar o menor número de aparas, de pontas sem aparas, porque tu tem que estar, primeiro de tudo, o mais preparado possível, o mais resguardado possível. E foi o que a gente procurou fazer. A gente começou com todos aqueles pontos que davam certo num restaurante para abrir no outro. E depois a gente foi... Não adianta, tu vai ter que estudar um local, tu vai ter que estudar o teu público-alvo, e assim a gente foi eliminando um ponto e outro. Ou seja, analisa aquilo que é essencial. Não, isso aqui a gente não pode abrir mão, a gente vai levar para lá, para essa segunda unidade e tal, mas
com o tempo também, né, abre, o restaurante é uma coisa mais dinâmica, né? O importante é você justamente fazer essa captação no início, né? Do que está dando certo e o que não dá. Eu acho que a rapidez para você mudar tem que ser... Você não pode ficar esperando 6 meses para depois querer olhar relatórios, para querer não sei o que, para daí agir. Num caso desse, você tem que ser mais cirúrgico, um pouco mais incisivo e agir logo no começo. Se isso aqui, a gente fazia lá quase 40 anos assim, deu certo, mas aqui vai ser diferente, aqui não vai, aqui nós vamos ter que fazer de outro jeito. A primeira coisa é ter essa mente aberta. Vocês foram com essa mentalidade? Vocês foram com essa mentalidade? A primeira coisa, o imprescindível é ter a mente aberta. Tu tem que saber que isso pode acontecer. E o segundo é o teu feeling. Tu tem que estar preparado para a hora que isso acontecer, tu perceber isso e mudar o quanto antes. É a mesma coisa do teu atendimento. Tu sempre vai tu sempre vai ter o risco de errar, mas tu tem que corrigir o mais rápido possível. O problema não é errar, é tu não corrigir o mais rápido possível. E é mais ou menos nessa dinâmica que a gente vai trabalhar. Vamos abrir... A nossa ideia é essa, beleza, mas a gente tem que saber que isso pode não ser a melhor opção. E a gente tem que estar preparado e na ponta dos cascos para a hora que acontecer alguma coisa que não está dando certo, não. Então a gente vai corrigir o mais rápido possível para trazer aquele empreendimento para a melhor forma possível dele. Ou seja, né, você vai se adaptando aos clientes e vai fazendo aquilo que o público quer, né? Não adianta eu querer insistir e convencer o meu público a consumir aquilo que eu quero vender. Eu que tenho que me adaptar ao meu público, né? Claro que tem coisas que a gente não pode abrir mão, é uma coisa que eu falo sempre para minha equipe em relação a preço, por exemplo. Eu tenho muito cuidado na hora de precificar, que eu acho que é um cuidado que o teu pai também tem, porque é ele que precifica lá, né? Bastante. Então, na precificação eu tenho muito cuidado. Quando eu mudo a minha tabela, eu mudo já sabendo que esse é o valor que eu tenho que colocar. Eu não tenho como abrir mão, mas é um valor que eu também, no meu entendimento, o meu cliente vai conseguir entender esse aumento, é por causa da inflação, é por causa do que vem aumentando. Porque é uma coisa que tu não busca mais, né, Eduardo? Se tu exagerar na dose... Não tem volta. Tu não busca mais o cliente que fica ofendido porque acha que tu deu um pulo muito grande, ele não volta mais. Só que, por outro lado, não tem jeito, tem que repassar. Quando tem que repassar e paciência. E aí vem a questão da comunicação. E uma coisa que eu percebi assim, era cliente já do Tio João, peguei toda essa tua transição aí, porque eu vim para cá em 2011, então tu entrou logo depois, ou nem sei se tu já estava lá, mas eu peguei esse começo aí, comecei a frequentar e peguei toda essa... Eu vi, para mim é muito visível essa transformação do Tio João como cliente. E o Pampas, quando abriu também, desde o começo a gente já se tornou parceiro, né? Já era amigo ali da barbearia e tal. E eu percebo que tem uma outra pegada, o Pampas. E automaticamente também, né, não é o restaurante mais barato da cidade. E aí, como é que vocês encararam isso? Porque, tá chegando novo. Geralmente as pessoas chegam com preço, né? Geralmente o diferencial é preço. Vocês não puderam fazer isso. Pelo tipo de produto que vocês oferecem, pelo custo de vocês. Qual foi o segredo para vocês chegando e terem o sucesso que vocês tiveram até agora? Porque o Pampas é um sucesso em Içara. Como é que vocês fizeram isso? Comunicação? O nosso cuidado desde o começo foi conseguir apresentar para o maior número de pessoas a nossa ideia. A proposta, para ninguém olhar aquilo e entender uma coisa distorcida. A gente queria ter um restaurante no centro da cidade que tivesse um preço acessível, não mais barato, mas um preço acessível, não mais caro e nem mais barato, que conseguisse trazer algumas peculiaridades que a gente encontra em churrascaria que tem um valor agregado maior. E nosso intuito lá no começo foi deixar isso bem explícito, para não chegar lá um cliente insatisfeito porque vai olhar, não, eu não vou lá porque o restaurante tem um preço X. Entender para ele que ele está pagando pelo que ele está recebendo. Que ele vai chegar lá, ele vai ter uma carne de qualidade, vai ter um churrasco assado na brasa, vai ter opções de churrasco servidos no buffet, que a gente tem um coraçãozinho, tem a aba de lombo, tem o medalhãozinho suíno, tem o espetinho de xixo, essa variedade toda, e mesmo não sendo uma churrascaria, não servindo um espeto corrido.
Essa foi a ideia. E o melhor jeito de atingir isso era com informação. Então a gente fez uma campanha bacana antes de abrir, antes de inaugurar o restaurante, explicando para todo mundo. A gente vai trazer gastronomia gaúcha, a gente vai trazer o churrasco dentro de um buffet livre para você ter isso nos seus dias de semana, na correria do trabalho, enquanto não vai precisar deixar dessa correria, tu vai conseguir abrir um tempinho nessa frenesi do dia a dia para ter até acesso a esse porque a qualidade produto. hoje, né, cada vez mais as pessoas buscam qualidade de vida todos os dias, né? Acabou aquele negócio de vou me matar de trabalhar durante a semana igual um louco, vou comer mal e final de semana eu vou aproveitar. Aí eu vou comer bem, aí eu vou para bons restaurantes. Acabou isso aí. As pessoas estão buscando qualidade de vida. E vocês conseguiram enxergar isso? Quando veio a proposta do Pampas, já foi de encontro a essa necessidade? Foi de encontro a essa necessidade. A gente notou, pesquisou, na verdade, essa demanda. Na pesquisa de mercado que a gente fez, a gente falava muito, ouvia muito, na verdade, sobre restaurantes que serviam o básico do básico para o dia de semana. E muita gente ansiava por algo a mais. E foi o que a gente tentou levar para esse público no centro da cidade. O Eduardo, quanto tempo de planejamento do Pampas? Vocês, assim, surgiu a ideia, beleza. Eu, o Itamar, conversaram com o teu pai, o que tu acha e tal, aquela coisa. Começa assim, né? Em conversas. Então, essas conversas até a execução do projeto, levou quanto tempo, mais ou menos? É porque, na verdade, essa ideia, como eu te falei, eu sempre tive essa vontade. Então, a ideia era muito estabelecida dentro da cabeça, assim. E duas coisas. Primeiro, a ideia do restaurante que eu gostaria de montar, que era um restaurante fazendo justamente o que a gente faz hoje, trazendo algo a mais para a refeição comercial, não só um prato executivo, mas trazer algo a mais para o pessoal que precisa almoçar diariamente em meio ao horário de trabalho. E outra, trabalhar no centro da cidade. E então, dentro dessa ideia, a gente também estava de olho no ponto que o restaurante é hoje. A gente já tinha olhado esse ponto há muito tempo. E a hora que esse ponto vagou, foi questão de 30, 60 dias, a gente negociou o ponto, deu certo, beleza, toca a ficha aí. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Não chegou a dar 60 dias, a gente abriu. Mas para vocês, a concepção toda do projeto já estava... A ideia já era madura. Mais antiga, já estava madura, já estava bem bem foi uma coisa beleza. que vocês decidiram ali, vocês só estavam realmente esperando o momento certo, o ponto certo, e apareceu. Porque eu vejo às vezes pessoas que as oportunidades vão vindo, as pessoas vão cozinhando. Eu conheço gestores, inclusive de projetos que eu fiz parte, que tinha um negócio para colocar em determinado ponto, esse ponto foi oferecido e ele não aceitou, até porque era inviável, mas ele continuou conversando, digamos assim, né? Deixou ali em stand-by. Não, agora no momento não dá e tal, mas quem sabe. E passou um ano e ele conseguiu uma negociação extremamente melhor do que há um ano atrás. Então, né, nem todas as oportunidades devem ser abraçadas. Vocês tiveram muitas oportunidades antes do Pampas? Tu teve outras oportunidades de empreender e decidiu que não era viável? Já tive alguns convites e oportunidades também, mas como eu falei, nenhum deles se direcionava exatamente para a ideia que a gente tinha. Não era a ideia que a gente tinha pensado e ajustado para a gente implementar. Foi onde a gente dá um passo para trás. Não é exatamente o que eu quero. E a gente vai aguardando. A hora que saiu o ponto exato que a gente... Não, nesse ponto aqui a gente vai conseguir implementar essa ideia. E foi exatamente o que surgiu. Um pouco de sorte e um pouco de insistência também, para estar na hora certa, no lugar certo. Era o ponto que a gente precisava para implementar a ideia que a gente idealizou. Mas a sorte, né, tem uma frase de lotérica, né, mas a sorte acompanha quem acredita, né? É isso aí. Porque sorte por sorte, é difícil alguém que não acredita em nada ter sorte. Geralmente ela acompanha as pessoas que se preparam e que acreditam.
Porque se você ficar só esperando, eu duvido, se não aparecer a oportunidade aqui tudo prontinho para mim, eu não vou acreditar. Não vai vir. A sorte é para quem acredita e quem trabalha para isso. Exatamente. Né? Então vocês estavam se preparados. Se não fizer nada para isso, nunca vai contar com a sorte. Talvez quem nos assiste agora pensa assim, poxa, eu tenho vontade de começar um empreendimento, eu tenho vontade de empreender também, eu tenho vontade de começar uma profissão nova, fazer um curso de barbeiro, fazer um curso, ser um padeiro, ser um profissional, trabalhar com estética automotiva, que é uma coisa que está bem alta agora. E às vezes as pessoas têm vontade, mas elas não encaram, elas não vão para cima. Então acho que esse ímpeto vocês já tinham. Acho que tem que estar sempre preparado para o que pode vir a acontecer. Então se naquele momento a gente não tivesse a ideia bem estruturada do que a gente queria, quem sabe a gente perdesse o ponto que era o ideal para a gente. Então se tu não está preparado para aquela situação, o cavalo passa encilhado. E às vezes ele não passa, a maioria das vezes ele não passa de novo. Eu sempre ouço, né? Eu já ouvi várias vezes assim, o cavalo passa uma vez só e tal. Mas muitas vezes esse cavalo pode ser um... Passa um branco, passa um pardo, passa... E às vezes a gente não monta em nenhum deles. Pode ser um pangaré e não vai muito longe, né? Tem que saber escolher o cavalo também, né? É isso aí. E eu acho que o empreendedor, quando ele está preparado, ele entende, domina o negócio, ele sabe fazer, ele consegue ter essa visão, né, Eduardo? Ele consegue ter esse feeling de, poxa, vocês tiveram outras oportunidades e o Pampas veio e vocês foram na oportunidade certeira. E eu não sei se você faz esse exercício, mas eu faço esse exercício de sempre observar os empresários de sucesso. O que eles fazem? Como eles agem? Eu tenho muitos que sentam na minha cadeira ali quando eu corto o cabelo e nas conversas eu percebo as atitudes deles. E muitos... recebem oportunidades de negócios todos os dias e eles dizem não para muita gente. Então nem sempre, né, você não aceitar um negócio significa que você não está tendo sucesso, e sim você saber escolher o negócio certo. Então eu penso que dessa nossa conversa aqui a gente hoje conseguiu extrair muita coisa legal. Tenho certeza que quem nos acompanhou aí no Empreendcast conseguiu crescer bastante, tirar muita dúvida. Eu queria ter ouvido coisas que eu ouvi de ti hoje aqui, que eu ouço às vezes de ti lá na cadeira também, muito antes de eu começar o empreendimento, porque a gente não tinha, né, essa graça que a gente tem hoje da internet, do YouTube, para a gente poder disseminar informações, né? E o Empreendcast tem esse objetivo. Então eu queria, Eduardo, te agradecer de coração por ter aceitado o convite, ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui hoje no Empreendcast, compartilhando com as pessoas a tua história, compartilhando os princípios da tua família, compartilhando aquilo que trouxe o sucesso para a família de vocês, para a família Blissari, para o restaurante Tio João, para o restaurante dos Pampas. E eu tenho certeza que muitas pessoas e por muito tempo ainda vão poder usufruir dessa história, e a tua história tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, e muitos que talvez estavam na dúvida, talvez a tua história vai ser um empurrãozinho, tirou muita dúvida de muitas pessoas. Então muito obrigado por estar aqui no Empreendcast, e com certeza não vai ser a única, né? Vão ter outras oportunidades e a gente ainda vai contar muita história boa aqui de gestão e empreendedorismo. Muito obrigado, Eduardo. Imagina, Andy, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aí contigo e estender essa nossa conversa a público aí, né? O prazer é todo meu de poder contribuir com alguma coisa do que, apesar de poucos anos, a gente já viveu aí. E o Eduardo também ele é um DJ, né? É uma outra coisa que tu faz, acho que é mais um hobby, né? É mais um hobby. E como é que tá? Tá tocando muito ainda? Tá, agora eu tô com a minha filhinha pequena, né? Tô com a filhinha de 4 meses, então a gente tá um pouquinho em off ali, mas gosto bastante, a gente sempre pratica, sempre que possível a gente tá aí no estúdio ou então na noite. Legal, legal, muito bom. Parabéns aí pelo sucesso do Tio João, parabéns pelo sucesso dos Pampas, e eu espero poder contar com a parceria de vocês aí por muito tempo ainda, que sempre foi saudável, né? Desde que a gente se conheceu. Nossa amizade começou profissionalmente, sou muito grato a Deus por essa profissão,
porque ela me proporcionou conhecer pessoas fantásticas aí que têm histórias maravilhosas. Esse foi mais um Empreendecast. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa todas as semanas acompanhar uma história nova, um tema novo do empreendedorismo, para que você possa crescer, se enriquecer e também, quem sabe, se tornar um grande empreendedor de sucesso. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.